Hoje você vai conhecer a história de Rodrigo, um homem simples, trabalhador, que sempre deu o melhor de si para construir uma vida digna. Ele acreditava que finalmente havia encontrado a felicidade ao lado de Juliana, a mulher que amava, e fazia planos para um futuro cheio de sonhos. Mas tudo desmoronou quando ele descobriu uma verdade cruel: Juliana o estava traindo com André, seu próprio irmão. A dor, a rejeição e a humilhação o marcaram profundamente. Porém, o destino ainda guardava mais reviravoltas. Quando Rodrigo acreditava que havia se libertado desse sofrimento, Juliana voltou a procurá-lo, pedindo algo inimaginável. Essa é uma história de traição, ganância, manipulação e escolhas que mudam vidas. Mas também é uma narrativa de força, superação e justiça. Dedo indicador apontando para a direita. Se inscreva no canal, deixe o like e acompanhe até o fim para descobrir como Rodrigo enfrentou tudo isso. Rodrigo tinha 32 anos e trabalhava como eletricista em obras pela cidade de Belo Horizonte. Era um homem dedicado, que passava os dias entre fios, poeira e cimento, voltando para casa exausto, mas feliz por saber que tinha alguém esperando por ele. Essa pessoa era Juliana, sua noiva, fisioterapeuta em uma clínica renomada. Estavam juntos havia 4 anos, e nos últimos 2 já moravam sob o mesmo teto. Rodrigo acreditava que tudo ia bem. Eles planejavam o casamento, sonhavam com a festa, e ele fazia hora extra para garantir que não faltasse nada. Seu irmão André também fazia parte do convívio, sempre próximo da família, mas Rodrigo jamais imaginaria que justamente ali estava a traição mais dolorosa de sua vida. Numa tarde comum, Rodrigo chegou em casa mais cedo. Estranhou ao ver Juliana com um brilho diferente nos olhos, nervosa, como quem carrega um segredo pesado. Sentou-se diante dele e, sem rodeios, disparou: Rodrigo, o André me pediu em casamento. E eu disse sim. No primeiro momento, ele riu, achando que era uma brincadeira, mas o olhar sério dela não deixava espaço para dúvidas. Seu peito gelou, as mãos tremeram. Ele, que havia dado um anel, sonhos e anos de dedicação, estava ouvindo da mulher amada que ela aceitara o pedido de outro homem, e não de qualquer homem, mas de seu próprio irmão. Juliana confessou que se encontrava com André havia meses, em segredo. As reuniões de trabalho que Rodrigo acreditava, as ligações misteriosas, as roupas novas, em tudo fazia sentido agora. Ela não estava se afastando por medo do casamento, estava se apaixonando por outro. Rodrigo pediu que tirasse o anel. Com lágrimas nos olhos, ela obedeceu, colocando-o sobre a mesa. 3 meses de salário, jogados fora como se não significassem nada. Ele deu 1 hora para que fizesse as malas e fosse embora. Quando ela atravessou a porta com 2 malas nas mãos, ainda teve coragem de dizer: quem sabe, no futuro, a gente possa ser amigo. Mas Rodrigo não queria amizade. Ele queria apenas que a dor parasse. Os dias seguintes foram um tormento para Rodrigo. A casa parecia um túmulo. Cada canto trazia lembranças de Juliana, a caneca de café preferida dela, o cobertor dobrado no sofá, as roupas esquecidas no guarda-roupa. Ele passava horas sentado à mesa, olhando para o anel que ela havia deixado para trás, perguntando-se como alguém podia ser tão frio. Mas o que mais o surpreendeu não foi a traição em si, e foi a forma como a família dela reagiu. Menos de 24 horas depois, Rodrigo recebeu a primeira mensagem no celular. Era da mãe de Juliana: Rodrigo, sei que é difícil, mas você precisa entender. O André sempre foi o grande amor da vida dela. Eles nasceram para ficar juntos. Espero que você consiga aceitar e até ficar feliz por eles. Aquelas palavras foram como sal em uma ferida aberta. Feliz? Como alguém poderia pedir isso a ele, depois de destruir 4 anos de sua vida? Logo em seguida, o pai dela ligou, deixando um recado na caixa postal: filho, essas coisas acontecem. O destino quis assim. Você parece um bom rapaz, mas há conexões que não podemos impedir. E como se não bastasse, a irmã de Juliana também enviou uma mensagem: nunca vi minha irmã tão feliz como está com o André. Eles são perfeitos um para o outro. Você precisa deixar isso para trás. O amor verdadeiro sempre vence. Rodrigo não acreditava no que lia. Todos falavam como se ele fosse um intruso, como se tivesse sido apenas uma peça temporária até que Juliana reencontrasse o amor de verdade. Nenhum deles pediu desculpas. Nenhum reconheceu a crueldade da traição. Para a família dela, tudo se resumia a celebrar o romance proibido que agora ganhava forma. Foi então que Rodrigo tomou uma decisão: bloqueou todos eles. Redes sociais, contatos, e-mails. Não queria mais nada que viesse daquele círculo de manipulação. Do outro lado, seus próprios pais estavam devastados. A mãe chorava, lembrando-se de como já imaginava o casamento do filho. O pai, enraivecido, chegou a oferecer-se para ter uma conversa com André. Rodrigo precisou segurá-lo, evitando que a situação terminasse em briga. Nesse momento, sua maior força veio de sua irmã, Eveline. Diferente de todos, ela não tentou aliviar a dor com frases prontas. Apenas o ouvia e dizia a verdade nua e crua: ela nunca mereceu você.
você, Rodrigo, e eu sempre senti que havia algo errado nela. A cada visita de Eveline, trazendo comida e companhia, Rodrigo percebia que ainda havia pessoas em sua vida que realmente se importavam. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois, enquanto navegava distraído pelas redes sociais, Rodrigo se deparou com a notícia que fez o coração disparar e Juliana e André estavam oficialmente noivos. Uma foto em um parque luxuoso, abraçados, com ela exibindo um anel maior que o dele. A legenda dizia: o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Rodrigo fechou os olhos com força. Não era apenas uma facada, era como se estivessem rindo da sua dor diante do mundo inteiro. O tempo passou devagar para Rodrigo. Ele voltou ao trabalho, tentando ocupar a mente, mas tudo parecia sem cor. Ainda assim, aos poucos, começou a se levantar novamente. O apoio da irmã Eveline e o carinho silencioso de seus pais ajudavam a mantê-lo de pé. Foi então que, numa terça-feira à tarde, o celular vibrou. O número era desconhecido. Rodrigo quase ignorou, mas a curiosidade falou mais alto. Ao abrir a mensagem, o coração gelou. Era Juliana. Oi, Rodrigo, sei que já faz tempo, mas será que podemos conversar? É sobre algo importante. Ele pensou em apagar sem responder, mas, contra a razão, escreveu: do que se trata? A resposta veio em segundos. Rodrigo, o André e eu estamos organizando o casamento, só que estamos com dificuldades financeiras. Eu queria saber se você poderia nos ajudar com algum dinheiro para completar os custos. Rodrigo ficou olhando para a tela por longos minutos, como se aquilo fosse uma piada cruel. Como ela teria coragem de pedir isso? A mulher que o traiu, que destruiu 4 anos de sua vida, agora pedia que ele bancasse o casamento com seu irmão. Respirando fundo, ele digitou: você só pode estar louca. Mas Juliana insistiu: sei que você é uma boa pessoa, e embora as coisas não tenham dado certo entre nós, imaginei que você gostaria de me ver feliz. Eu sei que você pegou uns bicos recentemente e está com dinheiro. Não é empréstimo, é só uma ajuda. O André nem sabe que estou pedindo. Era inacreditável. Ela sabia da vida financeira dele, como se o estivesse espionando pelas redes sociais. Pior, tentava manipular sua consciência, fazendo parecer mesquinho se não a aceitasse. Rodrigo fechou os olhos, lutando contra a raiva. Quando respondeu, foi direto: nunca vou dar um centavo para isso. O que você está pedindo é uma das coisas mais absurdas que já ouvi. Peça ao seu noivo ou à sua família, que tanto apoiou sua decisão. Juliana ainda tentou a cartada final: você está guardando rancor. Rodrigo, seja maduro. Pessoas boas ajudam quem já amaram, mesmo que não fiquem juntas. Se me ajudar, vai mostrar que realmente superou. Rodrigo não se conteve e respondeu: você me traiu com meu próprio irmão, jogou fora anos da minha vida, e agora tem a ousadia de pedir que eu financie o casamento de vocês. Vá viver com as consequências das suas escolhas. Não me procure nunca mais. Com um suspiro de alívio, bloqueou o número, mas, por dentro, ainda tremia de indignação. No fundo, ele sabia, e aquela não seria a última vez que ouviria falar dela. Meses se passaram desde a última mensagem. Rodrigo seguia sua vida em silêncio, trabalhando, evitando redes sociais e tentando se reconstruir. Aos poucos, começou a sentir que a tempestade havia ficado para trás. Mas então, numa visita da irmã Eveline, veio a notícia que o deixou atônito. Rodrigo, você não vai acreditar no que fiquei sabendo, e disse ela, séria. O namoro da Juliana com o André acabou em escândalo. Rodrigo franziu o senho. Como assim? Eles não estavam noivos? Eveline suspirou. Estavam, mas André estava traindo Juliana desde o primeiro dia. E não era coisa de uma noite só. O cara tinha outras mulheres, ao mesmo tempo, achando que nenhuma delas descobriria. Só que uma delas juntou provas, prints, fotos, até vídeos, e mandou tudo direto para Juliana. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Por mais que tivesse raiva dela, não deixou de sentir um peso no peito. Então, ela descobriu a verdade? Descobriu e ainda apanhou. Rodrigo. Eveline baixou o tom de voz. Quando tentou terminar, André perdeu a cabeça. Empurrou, deixou marcas nos braços e até um olho roxo. Os vizinhos chamaram a polícia. Rodrigo apertou os punhos, a raiva queimando por dentro. Ele encostou a mão nela? Encostou. E, segundo comentários, não era a primeira vez. Ela vinha escondendo os hematomas há semanas. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Rodrigo não desejava o mal de ninguém, mas não conseguia evitar o sentimento de ironia amarga. Juliana havia trocado 4 anos de estabilidade e lealdade por uma paixão de juventude e colhia agora o fruto amargo dessa escolha. A notícia correu rápido. A família dela, que antes celebrava o amor verdadeiro, agora se envergonhava. Aqueles que pediram a Rodrigo que aceitasse com alegria estavam obrigados a ver Juliana voltar para casa destruída, com orgulho em pedaços. Rodrigo, sentado à mesa, murmurou para si mesmo: o
destino não falha. Cada um colhe exatamente o que planta. Naquela noite, deitado, refletiu sobre tudo. Não desejava a dor que ela sofrerá, mas não podia negar que havia uma estranha sensação de justiça no ar. Depois do escândalo com André, Rodrigo acreditava que, enfim, teria paz, mas estava enganado. As primeiras tentativas vieram em forma de ligações de números desconhecidos. Rodrigo deixava tocar, mas as mensagens de voz o perseguiam. Era Juliana, chorando, implorando para falar com ele. Rodrigo, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu não sabia quem o André realmente era. Agora eu entendo o valor do que nós tínhamos. Rodrigo apagava sem ouvir até o fim. Para ele, aquelas lágrimas tinham vindo tarde demais. Mas Juliana não desistiu. Cada dia trazia um novo recado. Primeiro, arrependimento. Depois, tentativas de manipulação. Se você fosse realmente maduro, me ajudaria a superar isso. Afinal, 4 anos não podem simplesmente acabar assim. Até que, em um sábado de manhã, o silêncio da casa foi quebrado por uma batida insistente na porta. Rodrigo olhou pelo olho mágico. Era Juliana. E, para sua surpresa, ela não estava sozinha. A mãe dela a acompanhava. Juliana tinha o rosto inchado, maquiagem borrada e os olhos vermelhos de tanto chorar. Usava um moletom largo, como quem havia desistido de si mesma. A mãe, rígida, parecia determinada a convencer Rodrigo. Rodrigo, gritou Juliana do lado de fora. Por favor, só 5 minutos. Eu preciso falar com você. A mãe dela completou. Nós sabemos que você está em casa. O carro está na garagem. Abra. Meu filho, seja humano. Rodrigo hesitou. Estava prestes a ignorar quando Jade, sua nova namorada, desceu as escadas usando uma camiseta dele, os cabelos ainda molhados do banho. Ao ouvir o barulho, perguntou: quem é? Minha ex e a mãe dela, respondeu Rodrigo, suspirando. Sem esperar, Jade foi até a porta e a abriu. O choque no rosto de Juliana foi imediato. Seus olhos percorreram Jade de cima a baixo, depois se fixaram em Rodrigo, que surgiu logo atrás, com a mão na cintura da nova companheira. Juliana engasgou nas palavras, tentando recuperar o fôlego. Eu só queria conversar. Eu errei. Rodrigo, eu preciso de você. A mãe dela entrou na conversa. Rodrigo, todos nós erramos. Juliana já pagou o caro pelo dela. Você sempre foi um homem bom. Será que não pode perdoar? Rodrigo manteve a calma. Eu já perdoei, mas perdoar não significa aceitar de volta. O que você escolheu, Juliana, foi definitivo. Juliana se desesperou. As lágrimas voltaram com força. Por favor, eu estava confusa, mas agora sei que o amor verdadeiro era você. Rodrigo balançou a cabeça. Não, Juliana, você não estava confusa. Você foi egoísta. Me trocou por uma ilusão. E agora quer que eu seja seu plano B. As palavras caíram como pedras. A mãe dela tentou mais uma vez, mas Rodrigo foi firme. Vocês precisam ir embora. Minha vida seguiu. Juliana caiu em prantos, mas Jade fechou a porta com delicadeza, encerrando a cena. Rodrigo encostou-se à parede, respirando fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu alívio. Juliana havia feito sua escolha, e ele, finalmente, também havia feito a dele, e seguir em frente. Depois daquele dia em que Juliana apareceu em sua porta, Rodrigo nunca mais teve dúvidas sobre suas escolhas. Pela primeira vez, não sentiu raiva nem dor, apenas alívio. Ele havia amado profundamente, havia sonhado, mas também havia sido traído e humilhado. A vida, porém, mostrou que ninguém pode fugir das consequências de suas próprias decisões. Juliana trocou estabilidade por emoção, fidelidade por ilusão, e acabou destruída pelo mesmo homem que acreditava ser sua alma gêmea. Rodrigo, por outro lado, descobriu que a verdadeira vingança não está em revidar, mas em seguir em frente. Ele reconstruiu sua vida, encontrou alguém que realmente o escolhia todos os dias, e percebeu que sua dignidade valia muito mais do que qualquer pedido de perdão tardio. Naquele instante, olhando para o futuro ao lado de Jade, Rodrigo entendeu que às vezes perder é a melhor forma de ganhar, e que o silêncio firme diante da manipulação vale mais do que qualquer resposta agressiva. O narrador encerra com uma reflexão. Essa é a prova de que o tempo revela a verdade e que a vida sempre dá seu jeito de colocar cada um em seu devido lugar. Rodrigo aprendeu que amor de verdade não se implora, nem se mendiga. Amor de verdade é escolha diária, e ele finalmente encontrou isso. Faíscas, e você? O que achou dessa história? Dedo indicador apontando para a direita. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo qual teria sido a sua atitude no lugar de Rodrigo. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de superação, justiça e destino.